Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Escute por Elas. E hoje com uma convidada mega especial, a doutora Mariana Siringer, otorrinolaringologista. Olá Mariana, Oi, tudo meninas, bem? Tudo bem? Tudo bom, Mai? Então, a ideia de fazer esse bate-papo hoje surgiu porque nós três, as fonos e a otorrino, somos apaixonadas por audição. E eu acabei de ter uma bebê e nos primeiros dias da minha bebê eu comecei a observar o desenvolvimento auditivo dela e eu achei, que eu comentei com as meninas, que não era tão fácil assim observar os marcos do desenvolvimento. Então a gente está aqui para esclarecer para vocês como é que vocês podem observar esses marcos do desenvolvimento e como é que a gente acompanha isso na infância e durante Isso a aí, vida. exatamente, Mari. Como que tá? Mudou muito a vida, a maternidade? Mudou bastante, Lizzy. Nos primeiros dias era mais difícil, assim, mas eu acho que agora ela já tá no terceiro mês. Ah, olha. Então, no terceiro mês eu já percebo que ela interage mais, né? Uhum. A gente já entende mais quais os sinais e tal. Exato. E já consigo me virar melhor. Exatamente. E assim, até comentando, relatando um pouquinho, pra gente tentar introduzir um pouco mais o assunto, antes mesmo do nascimento da criança, né, ela tem ali o desenvolvimento da audição já uterina, né? Então, a partir dali da 8ª semana de gestação da mãe, começa o desenvolvimento, mas ele se conclui lá pela 20ª, né? É, acho que dá lá no 5º, 6º mês, né? E aí a obstetra orienta a gente também a conversar com o bebê, colocar música e tal. E até lá em casa a gente percebia o latido, né, do Dom, que ele late bastante. Aí depois quando a Martina nasceu, ela não se assusta tanto. Assim, claro, ela reage, né, ao som e tal. Mas ela não se assusta quando ele tá perto, quando ele late, quando ele... São aqueles sons que acabam se tornando familiares, né? Isso. Que seria a voz da mãe, do pai e do ambiente, né? O desenvolvimento ali já dentro, né, na própria gestação, a criança já vai fazendo um reconhecimento, né, auditivo, para quando realmente nascer e tudo mais, não ter também toda aquela... novidade, digamos assim, audiológica. Eu acho que o interessante da audição é a criança já nasce escutando 100%, né? Não é que nem a visão. Que Exato. ela vai desenvolvendo, que ela enxerga contraste. A questão auditiva, ela se desenvolve ainda, mas o escutar já está presente ali, né? Então, é bem interessante. Até por isso também, ao nascimento, a gente já consegue avaliar essa audição, né? Isso eu acho interessante a gente falar também, né? Então, quando a criança nasce, a gente sempre vai fazer o teste da orelhinha que eles fazem na maternidade, né? Exato. E aí, depois, como é que a gente avalia, assim? O que vocês acham que a mãe pode avaliar nos primeiros 2 meses, assim? Que nem no caso da Martina, 2, 3 meses. Geralmente, a criança, nessa fase, ela reage a sons fortes, né? Então, às vezes acontece uma batida de porta, então a gente percebe mais as reações através de um reflexo que a gente chama de cócleo palpebral. Então, é aquele piscar rápido, apertar dos olhos, o choro muitas vezes, né? Então se assustou, chorou. Geralmente é esse... Se acalmar com a voz da mãe, a voz do pai, às vezes até um ruído conhecido, né? Às vezes uma musiquinha que você colocava ali na gestação também. Então esses sinais são os principais ali ao nascimento. A gente não consegue ainda ter uma lateralidade de som, né? E tudo mais. Isso vem com o tempo. Mas a criança se acalmar ou se assustar com um som intenso, isso já demonstra aí que ela tá ouvindo. O que eu percebo, eu sempre pergunto, né, quando vem pra mim a criança, às vezes que não passou no teste da orelhinha. Aí eu pergunto pros pais, vocês acham que ela escuta? E aí eu percebo que às vezes eles têm dificuldade, assim, de relatar. E eu também tive essa dificuldade de perceber. Exato. Mas esses sinais eu acho que a gente consegue ir avaliando, assim, ao longo dos primeiros meses. E o teste da orelhinha cada vez se torna mais importante. Ele é uma triagem, né? Então, com o teste da orelhinha, a gente não consegue ter um limiar auditivo, mas a gente consegue saber se tem alguma alteração ou não. Existem algumas questões que fazem com que essa criança falhe no teste da orelhinha. E qual tu acha que é a principal, assim, da criança falhar? As falhas no teste da orelhinha, a grande maioria se deve
a presença do vernix, né? Tá. Que é aquela cerinha que recobre o bebê ali, principalmente em mães que fizeram cesárea e não o parto normal. Quando faz o parto normal, a criança passa pelo canal vaginal e aquela cerinha acaba sendo absorvida. Já na cesárea, não. Então, às vezes, ela pode estar ali dentro do conduto auditivo, o que vai fazer com que essa criança reprove, no caso. Né? Então, por isso que é importante reavaliar dentro de 15 dias, um mês no máximo, para ver, né, se realmente é isso ou não. Uhum. É o chamado passa-falha, É o passa-falha. né? E aí depois de 15 dias faz uma avaliação, aí nesses casos ele não passe, aí a indicação é realmente fazer uma avaliação mais completa, né? Que daí entra daí muitas vezes a indicação do Bera. Do Bera, exatamente. E o teste da orelhinha para crianças que têm algum fator de risco, mesmo que ela tenha passado, essa criança permanece em acompanhamento, né? Então, as perdas auditivas ao nascimento, existem várias causas, e se estiver dentro de uma dessas causas, a criança permanece em acompanhamento, porque ainda pode se... A perda auditiva, ela acontece por toda a nossa vida, mas ela ainda pode acontecer ali nos primeiros meses, anos de vida da criança, né? Passou no teste, mas vem a desenvolver uma perda auditiva após isso, decorrente até mesmo do próprio... Inclusive, algumas semanas atrás, eu fiz um Bera de uma criança que passou no teste da orelhinha, mas na sequência ela teve uma icterícia grave. Ai, aí virou uma criança de risco. Exato, e aí ela virou uma criança de risco e que provavelmente está com uma perda auditiva. Na verdade também para quem está nos escutando, existem algumas patologias, né, que a gente tem e outras indicações formais para fazer o Bera, né, que são as crianças que ficarem internadas em UTI, prematuro extremo, baixo peso, icterícia, história familiar também acaba sendo... Uso de antibiótico ototóxico. Né? Então, nesses casos, mesmo que a criança passe no teste da orelhinha, ela tem uma indicação formal de fazer o Bera. Risco, né? E aquela que não tem um fator de risco, falhou e depois passou com o tempo, aí ela é liberada. Né? A gente orienta, enfim, e acaba sendo liberada para os pais acompanharem, observando essas questões que a gente comentou. Isso, e daí entra toda a observação de comportamento da criança e o desenvolvimento normal dela, né? Tem um padrão de normalidade ali a ser seguido, né? De desenvolvimento, tanto de linguagem, comportamental, enfim, que precisa ser observado dentro da família, né? E na verdade também, Pri, o que a gente tem observado muito é que os pais, eles procuram por atraso de fala, mas eles nunca relacionam o atraso de fala com déficit auditivo, né? Que pra gente isso é básico, né? A gente só vai desenvolver a fala se a gente tiver o estímulo auditivo no córtex, né? Exato. Então, até para os pediatras e tal, às vezes eles ficam na dúvida, tipo, como é que eu avalio a audição da criança, né? Então, recém-nascido a gente vai fazer o teste da orelhinha, não passou ou tem fator de risco, faz o Bera. E aí segue acompanhando. E aí depois? Após isso, acho que ali a criança, existe... Dentro da avaliação auditiva, além do Bera, que ele vai estar avaliando um exame eletro, né? Existem os exames que é a audiometria, que eles são os sugestivos e depende de uma resposta da criança. Que seria uma avaliação mais comportamental. Isso. E aí existem dentro da audiometria as indicações para as faixas etárias de idade. Então tem a audiometria VRA, que é a audiometria com reflexo visual, o apoio visual que a gente realiza. Esse é mais indicado para crianças ali dos seus 6, 8 meses até os 3 aninhos, né? Aí após isso entra a audiometria comportamental, né? Que a gente faz de condicionada, isso, que daí é dos seus 3 até os 6, 7 aninhos. E depois disso, uma criança consegue responder tranquilamente uma audiometria convencional, né? Que a audiometria tonal, vocal, normal, né? Ela é padrão ouro, né? Então a gente fala que mesmo tendo Bera, mesmo tendo emissões, tendo outros exames, quem vai dar o limiar mesmo é a audiometria. Isso é importante. Vocês como audiologistas e a gente como otorrino, a gente gosta muito de audiometria, né? E as pessoas, às vezes, elas não dão tanto valor. Importância, exatamente. Elas querem fazer um exame de imagem, elas querem fazer uma ressonância e muitas vezes não tem indicação. E tem muito... E é um exame simples. Muitos pais que chegam aqui, às vezes orientados, assim, muitas vezes
não por nada, mas pelos próprios pediatras, que eles pedem impedanciometria. Uhum. Só impedanciometria. Uhum. Eu vim aqui para fazer a impedanciometria para ver quanto que ele está escutando. E não é a impedanciometria que vai dar esse limiar auditivo, né? Então, explica mais ou menos, Pri, o que é a impedância. Porque ontem uma mãe me mandou mensagem. A minha pediatra pediu uma impedanciometria. Sim. Daí eu falei, eu acho que vale a pena você fazer uma avaliação com o otorrino, pra gente ver se é só esse exame mesmo e tal. Isso. É porque a impedância é o exame que avalia a entrada do ouvido, né? Então, membrana timpânica, função da membrana timpânica e junto dela a questão da contração do músculo estapédico, né? Então, a timpanometria nada mais é do que a mobilidade dessa membrana timpânica, como que ela está funcionando ali. E aí, se essa membrana não está se movendo, é porque existe um líquido, uma secreção, um impedimento desse movimento. Né? Então, seria uma alteração mais de orelha média e não uma questão de limiar auditiva, para saber se essa criança tem alguma patologia ali que vai ser tratada, vai ser curada, mas não mesmo dizer o quanto que ela vai ouvir. Escuta, que é o que a gente às vezes gostaria de saber. Acaba muitas vezes, né, em sua maioria das vezes, implicando uma alteração de entrada de ouvido, implica muitas vezes no escuta, no limiar auditivo dessa criança. Mas não é isso que vai ditar se é permanente ou não. Sim. Tipo, né, se ela tá ouvindo e se ela não tá ouvindo, se ela vai se manter não escutando, né? É somente para complementar. Na verdade, a impedanciometria, a gente comenta que ela é complementar à audiometria. Cada exame auditivo avalia uma porção, né? Então, a timpanometria ali, a orelha média, a audiometria, a parte mais da cóclea, o bera, o nervo, as emissões, as células ciliadas externas. Então, cada exame é um complemento do outro. A gente não consegue ficar somente com uma resposta, né? Mas nem sempre você tem necessidade de fazer o pedido de impedanciometria, todos, né? audiometria, bera, ultrassons, né? Tem muita gente que acha que o bera é superior aos outros exames, e na verdade pra gente não, né? O bera é um exame que não depende da criança responder, então a gente o bera, ele auxilia nesse diagnóstico, mas ele não é um exame tão completo como uma audiometria, né? A audiometria a gente avalia ali o quê? 10 frequências? 8, 10? A convencional são 8 frequências. E o bera nós vamos avaliar 4 frequências. Então, assim, ainda mesmo o bera estando normal, a gente pode ter uma perda auditiva em agudos, pode ter uma perda auditiva em graves, né? Então, o bera, ele vai nos auxiliar somado aos outros exames, a leitura comportamental também. E é o que nós estávamos falando. Então, os pais também precisam observar. A gente, quando a criança chega aqui, a gente acaba observando muito, porque a gente já está avaliando a criança quando a gente busca ela na recepção. Quando a gente chama ela pelo nome, se ela olha para nós, se ela não olha, como que ela fala. Então, a nossa avaliação já começa ali, ela já nos conta o que a audiometria vai nos contar. E na verdade a gente tem essa percepção. Uma criança que não escuta, por exemplo, ela vai ter alguma dificuldade a mais na fala, né? Uma criança com uma perda profunda, por exemplo, né? Sim. Já uma criança com uma perda leve, ela às vezes passa por desatenta, que não presta atenção, que tem que aumentar o volume da TV. A gente que dá o exemplo do Joaquim para todo mundo, né? Que é o nosso paciente, inclusive paciente de AASE, que ele fez BER, ele fez um monte de exames aqui com a gente. E ele estava sendo medicado até assim 2, 3 dias antes da adaptação do aparelho dele como um paciente, como uma criança com TDAH. Por conta do comportamento que... Exato. Só que é um comportamento semelhante a outras questões, a outros, não digo problemas, mas enfim, o TDAH... Outras alterações, Outras alterações de comportamento. Então, a criança que tem perda auditiva, ela é uma criança mais inquieta, irritada, né? Ela é desatenta. Ela vai parecer que tá em outro mundo, às vezes, assim. Então, você chama, às vezes ela não vai te responder. Pode ter erros na fala ou não, porque o Joaquim, ele tinha muitos, nem sei se tem erros na fala, mas ele tem uma voz. Voz, né? Uma distorção, assim. Isso eu percebo. É uma voz diferente. Tem uma voz diferente. Exato. Uma pronúncia, talvez alguma mais coisa anasalada, mais anasalada, geralmente, né? Então, é aquela voz que sai mais pelo nariz. E hoje, inclusive, a gente avaliou uma criança
de 5 anos que ela tá com uma perda auditiva em agudos. E ela passou no teste da orelhinha, mas foi o que eu expliquei para a mãe. O teste da orelhinha, ela pega algumas frequências. E ela tá com erros de fala bem característicos de uma criança, de uma pessoa que tem dificuldade para ouvir agudos. Então eu falei, ela não vai melhorar a fala enquanto a gente não trabalhar essa questão da audição. Porque ela aprende, a gente aprende a falar ouvindo e reproduzindo, né? O som que a gente escuta, né? E observando. Então, como esses sons agudos são mais anteriores aqui, é o k, g, ela substitui, por exemplo, ao invés de falar macaco, ela fala matato. Porque o t, o d, o p, o b são visuais. Então ela sabe que ela tem que falar alguma coisa, que tem que sair um som, mas ela não consegue ver que esse som sai daqui. K. E aí acaba que ela... Né? E por isso que a fonoterapia é importante também, né? Porque a complementar. Ela consegue observar, às vezes, coisas que a gente não tem muita percepção. Dentro da audiometria, até a gente não trouxemos aqui, mas existe o que a gente chama de banana da fala. Dentro de um quadro do audiômetro ali, do audiograma. E nessa banana da fala a gente consegue observar exatamente onde cada fonema se encontra dentro de uma frequência. Então, a partir do momento que a criança, a pessoa, enfim, apresenta uma perda auditiva na frequência em que se encontra tal fonema, ela vai ter uma dificuldade de ouvir, compreender e automaticamente reproduzir aquele fonema. Então, nos casos das crianças, o desenvolvimento acaba vindo com trocas. E no caso dos adultos, eles acabam confundindo as palavras. Sim, escuta, mas não entende. Exatamente. Isso aí. Eu tava lendo esses dias e aí tinha um artigo que falava assim que a audição é uma porta para o cérebro. E realmente né? Porque a gente tem um estímulo auditivo que estimula o córtex e aí a gente desenvolve linguagem, né? A gente desenvolve comunicação, a gente desenvolve memória. Toda essa parte cognitiva. Com certeza, né? E isso a gente vê que desenvolve na criança e perde no adulto, né? Então, por isso que é importante a gente ouvir sempre, né? Sim. Exato. E outras coisas que os pais podem observar em casa também, por exemplo, a partir dos 3 meses, né, que a Martina vai entrar agora nessa fase, ela não vai localizar o som, mas ela vai mostrar atenção ao som. Então, ela vai... Opa, tá acontecendo alguma coisa. Você vai ver uma expressão, uma reação diferente. Exatamente. Então, ela vai estar chorando e ela vai ouvir alguma coisa, ela vai parar de chorar, né? Então, assim, ela vai demonstrar uma reação. A partir ali do 6º mês ao 8º para frente, e ela já vai começar a localizar esse som. Então, ela vai buscar. Primeiro só nas laterais, depois ela vai... Por tudo. Cima, baixo, né, na diagonal, enfim, ela vai começar a fazer essa busca maior pela localização sonora, pela fonte sonora, né? Os balbucios vão começar também. E quando que ela aprende que o nome dela é Martina? Agora, vai do treino da mãe em casa, mas assim... A partir de agora ali, ela já começa a ter esse conhecimento que é Martina. Cada vez mais ela já vai saber. Quando você chamar, ela vai entender que é ela, né? E até ali as primeiras palavras e tudo mais por volta de 1 ano de idade, né? Primeiro ela vai generalizar, então ela vai ver todos os animaizinhos, vai virar o dom ou o uau, né? E todas as mulheres, todas as comidas, tudo vai ser papá, enfim. E depois ali com o passar dos meses ela vai começar a dar nome a cada coisa mesmo e entender ordens simples também. E outra coisa que é interessante é que nessa fase ali dos 7, 8, 9 meses, eles começam a reconhecer as pessoas também e a entender muito mais, né? Quando é chamado, ele já vai procurar o nome. Né? As próprias ordens, algumas vezes, eles já, até por conta da entonação, né? Porque eles começam a ter uma percepção também dessa parte. Mas então, assim, uma questão de ordem, não pode, eles já vão começar a entender. A gente vê a reação que às vezes é negativa, eles começam a fazer beicinho e chorar, né? Então, ai, que legal, eles já também... Claro que tudo por conta do apoio visual, porque eles também vão estar, né, vendo expressões e tudo mais, tá ali, né? Eles acabam se expressando um pouquinho mais.
Mas as ordens em si, eles também começam a ter esse reflexo de resposta, né? Legal. E aí, claro, vai aumentando o vocabulário deles ali por volta de 2 anos, eles já vão estar falando bastante coisa e você vai ver, e é diário, assim, é semanal o aumento desse vocabulário, cada vez mais ela vai conseguir falar e... E a busca e a forma de você incentivar o desenvolvimento desse vocabulário conta muito, né? Então, assim, hoje em dia, tudo tá voltado às telas, mas a gente sabe que as telas em si, elas não estão contribuindo com esse desenvolvimento, né? Então, você realmente sentar com a criança, você interagir com ela no próprio banho, às vezes, né? Tá fazendo aquela interação. Ai, o pezinho do nenê, não sei o quê. Então, tudo isso contribui com esse desenvolvimento de linguagem, a aquisição dessa criança de linguagem, né? E a questão da audição dela também, Exato. né? Mesmo Vai estar se conhecendo, vai estar começando a conhecer as coisas, né? Sentindo também toda a parte do toque. Então, senta, brinca para as crianças maiores, os pais sentarem, brincarem, reproduzir, fazer as onomatopeias, isso eu ia né? falar. Eu li esses dias que a gente tem que falar, a vaca faz mu, reproduzir. fazer sons, assim, que daí, coisas básicas, né? Que daí a criança vai criando uma associação. Exatamente. Então você tem que reproduzir, não só falar, essa é a vaca. Não, a vaca faz mu. O cachorro faz uau, o gato, miau. Então você tem que reproduzir. E de uma forma lúdica, isso acrescenta muito nesse desenvolvimento. As músicas infantis também, né, incentiva bastante. E é o que eu sempre falo, às vezes parece que ela não tá entendendo, ela é bebezinha, ela não entende, mas não, tudo é estímulo. É como a Pri falou, tudo é estímulo. Até para desenvolvimento da linguagem depois. Exatamente. Porque é uma forma de comunicação deles, né? Sim. Deles prestarem atenção. Com certeza, é o que eles têm para se comunicar hoje. É o choro, o riso, né? Agora né? Agora ela ri. E as expressões faciais. Ela é muito maravilhosa. É uma boneca. Ela é uma bonequinha. Hoje, assim, só um parênteses aqui. Hoje na academia tava... Que a academia virou uma creche, né? No horário que eu vou. Vai de criança. Eu falei, eu tô adorando, porque eu no meio dos meus intervalos ali de descanso, eu viro babá. Tá de tata. Comunitária, né? Tá Vou de passando de tata. neném pra neném. Aí tava o nenê de uma amiga minha lá, aí ele acordou assim e eu comecei, essa tia, e eu ficava, gente, eu fico imaginando o inverso, né, como essa criança deve me enxergar, tipo, lá vem a tia de novo. Mas eu acho que é legal, né, falar com as crianças, porque eles prestam atenção, né. Aí até o que eu amo, que o pai, ele falou assim pra mim, ele falou, gostou da tia? Eu falei, claro que não vai gostar, quem não vai gostar da tia? Olha ele, não sei o quê. E ele ria, e eu falava, vamos, vou te levar embora daqui a pouco, porque, meu Deus, coisa mais linda. E ele tá também com seus, acho que é mais ou menos a idade da Martina? Seus 3 porque tem uma idade que depois eles estranham, eu acho. Lá por 8 meses, aí começa, 8 meses começa a estranhar. Daí já não vai mais com todo mundo. Já começa a fazer cara. Fica meio... mais ressabiado, né? Mas até uma das coisas, porque... Voltando, o meu Augusto, né, ele teve otites a vida inteira. Desde bebê, infecções no ouvido, tanto é que vazou várias vezes o ouvido dele. E um dos sinais que eu percebi depois, é que às vezes ele tinha uma febre, aí, é uma virose, tá. Aí eu esperava a virose, não vinha a virose, aí ficava ali uns dias, de repente, daqui uns 7 dias ele tinha febre de novo. Então, febres isoladas, e isso depois eu vi que era um sinal que já estava tendo uma infecção de ouvido nele. E que idade ele começou, Anice? Ele era bebê, ele devia ter uns 8 meses. Porque geralmente começa entre 6 meses e 2 anos, 3 anos, que as crianças acabam tendo, né? A maioria vai ter um quadro de otite, né? E essa época é difícil a gente perceber, daí é febre, inapetência... A criança começa a ficar meio chorosa, né, não come e tal. E aquela questão, porque a otite média nem sempre dói, né? Ela traz um desconforto. E aí, porque põe a mão aqui, dói. Toquezinho, às vezes mas eu não sei se isso dói de verdade. A gente não tem como saber. E tem mães que às vezes procuram porque elas falam que a criança joga a cabeça pra trás, mas isso também não é um sinal de otite, né? O ideal nesses casos é a gente levar pra avaliar. Pra avaliar, né? E assim... teria uma causa
porque no Augusto, eu não sei se isso não estava atrelado à alergia à proteína do leite. Eu ia te perguntar, porque, assim, tem fatores de risco, né? Que é a escola, pra escola virais, cedo, no caso, né? Menino, geralmente tem mais do que menino. Mas não sabia. Eu também não sabia dessa prevalência. E aí, a criança que não foi amamentada, né, que não recebeu aleitamento materno, também tem um fator de risco. Pais que fumam também é um fator de risco. Também. Mas também, no teu caso, no meu caso, não é. Mas a PLV, assim, não existem estudos ainda que provam, assim, mas a gente percebe, às vezes, que tem relação com otite, tem relação com refluxo, né? Entendi. Então, pode ser que seja. Pode ser, né? Porque ele até hoje tem. Ele tá com 12 anos. Esse ano ele teve uma. Ai. Até uns 7, 8 anos ele tinha de 2 a 3 por ano. Eu falo, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Era 2, 3, tava o Augusto aqui fazendo o exame. Ele é paciente cativo, prêmio, né? Master do negócio. Mas o Augusto fez cirurgia na época, né? Ele colocou o dreno de ventilação. Exato. E ele não ficou com prejuízo auditivo nenhum. Depois. Nossa. Isso é importante. Isso é importante. Porque a gente tratar a criança até os 8 anos, principalmente, né? Que é quando eles já têm um desenvolvimento melhor da tuba auditiva, já começam a melhorar dessas infecções, geralmente faz com que eles não tenham problema na audição, né? Então, eu sempre tive muito medo, porque o tímpano dele não rompeu uma vez, rompeu várias vezes, né? E é uma lesão cada vez ali no tímpano. Mas eu acompanho e ele vem, fez os exames, a audiometria dele, a última que ele fez deu normal, então assim, não trouxe nenhum dano quanto ao limiar, mas sim, ele teve problemas quanto ao processamento auditivo, que daí já entra aquela outra questão que a gente estava falando neurológica, né? Mas também foi avaliado, tratado e fez as terapias que tinha que fazer. Desenvolveu a habilidade que estava em prejuízo ali. E agora tá normal, né? Então eu só vou acompanhando. Eu acho que na verdade isso é importante, né? Então a gente tem que diagnosticar, que é o mais, às vezes é o mais difícil, porque não é uma perda de audição muito grande que a criança tem. Ela vai ter esses episódios de otite, mas se o pediatra, se o médico que atende ela não falar que não é normal ficar tendo vários episódios de otite e encaminhar para o otorrino, às vezes ela vai ficar com o líquido lá atrás do ouvido, né? Sim. E aí esse líquido atrás do ouvido gera uma pressão negativa ali sobre o tímpano, e aí mais tarde pode fazer uma perfuração timpânica, pode fazer uma otite média crônica. E aí no caso do Augusto, por exemplo, se ele não tivesse sido tratado, provavelmente hoje ele teria uma sequela auditiva, né? E o tratado dele já iria para injetável. Sim, porque via oral já não dava mais resultado. Então assim, foi 2 ou 3 vezes que ele foi para antibiótico injetável. Fez tubinho, né? Tu comentou? Fez, quando ele era pequenininho, ele fez. E aí ali ficou um tempo bom, sabe? Só que eu acho que por conta da própria alergia ele continuou a infecção. Só abrindo aqui, Mari, que a gente recebe todas as vezes que é realizado a cirurgia da colocação do tubinho, enfim, eles passam por nós para fazer a tímpano antes. E depois, né, com os acompanhamentos, quando ganham a liberação para poder realizar, para ver como é que tá. Mas é muito engraçado que as mães chegam aqui desesperadas. Meu Deus, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Não é nada. Não, é uma cirurgia tranquila. Bem tranquila, né? Toda criança que a gente vai fazer cirurgia, a gente faz com anestesia, né? Sim. Porque a criança não colabora e tal. Então é uma anestesia que é feito o inalatório, né? Aquele cheirinho, a criança dorme. O procedimento leva em torno de 1 hora. Vai embora no mesmo dia. E o tubo de ventilação não dói. Então a gente coloca ali no ouvido e a criança nunca vai sentir dor por causa daquilo. E ele é um dreno muito pequenininho, então não dá pra ver, né? Só se a gente olhar com o otoscópio lá. E é perceptível, a maioria dos pais já fala que a criança melhora logo que faz a cirurgia, porque drena aquela secreção. Drena, e a criança também, muitos pais relatam também que até a parte de fala melhora, atenção, tudo melhora, né? E tem todo um cuidado também pós, né? Que precisa dar... o cuidado mais pra não molhar. Mas assim, ó, Pri, e tem vários congressos e tal que o pessoal fala que não é tão fácil de entrar água pelo dreno por causa da tensão superficial ali do dreno. Então é mais não mergulhar a cabeça na água, sabe? E também tem a questão de poder fazer um tampãozinho ali, né? Fazer o protetorzinho, né? Que mergulha, que pra gosta banho, de pra mergulho. E será que para essas crianças que fazem essas otites
vale a pena fazer um tampão também para, por exemplo, fazer aula de natação? Ou não existe essa relação da água? Na verdade, a água seria mais relação com a otite externa, né? Externa. Que daí é aquela otite do nadador, que quando se expõe, daí inflama a parede do conduto auditivo externo e aí vai causar edema ali, vai ter secreção, vai ter dor. Que é aquela dor aqui mais nessa região do rosto, né? Então, nesses casos, assim, pode valer a pena a pessoa usar tampão pra nadar. Se ela tem essas otites recorrentes. Mas no caso, como era o Augusto da otite média, não faria diferença? Porque a otite média, na verdade, a fonte de contaminação é a tuba auditiva e o nariz, né? Então, são aquelas crianças que têm, no caso do Augusto, a própria alergia. Às vezes de ter secreção nasal, sinusite. Uma coisa que eu ia perguntar pra você. Há 12 anos atrás, não se falava tanto dessa questão da limpeza, da lavagem nasal. Eu sei que tem médicos que adoram e médicos que recriminam, né? Porque eu também acredito que é bom, mas tem que ser bem feito. E é difícil, né? É difícil você saber administrar a potência, uma força, né, pra você poder fazer essa lavagem e tudo mais, e querendo ou não... E assim, a gente pode tentar fazer na gente. Vocês vão ver se vocês tentarem fazer, que às vezes dá um pouco de pressão no ouvido. Então, dependendo se a criança tá com o nariz mais trancado e a gente vai lá e faz com muita pressão, eles vão sentir. E aí eles choram e tal, porque dói, né? Sim. Então, na criança que tolera, a gente pode ir fazendo, é bom. Mas se a criança não tolera, eu acho que isso é muito difícil, faz como... Tem sprays que a gente compra, que são sprays de jato contínuo. Porque o mais importante é tirar o contato daqueles vírus e alérgenos que estão no nariz, para aquilo não ficar produzindo secreção e inflamar o nariz e pro ouvido, né? Entendi. Então vale a pena fazer, mas da melhor maneira. Se a gente consegue fazer, às vezes, com a seringa, a criança tolera, não chora e é tranquilo, dá pra fazer tranquilo. Agora, se a criança chora, se tem dor, né? Aí é melhor. Aí é melhor a gente fazer. Não vai ajudar, né? Vai piorar até. Até porque muitas vezes a criança não fala o que ela sente, né? Ela só vai chorar, né? A forma dela expressar o que ela tá sentindo é através do choro, né? Então você fica naquela... Mas teoricamente, assim, a gente tratar a alergia, tratar a sinusite, fazer lavagem nasal, eliminar essas bactérias, esses vírus que ficam em contato ali, os alérgenos que ficam em contato com a mucosa respiratória, isso ajuda a evitar as otites também, né? Porque na maioria das vezes elas vão vir de quadros respiratórios. Né? Tá certo. É interessante, né? Né? Até porque alguns... É bom, lógico que a gente não vai entrar nos mínimos detalhes com pacientes, né? É um conhecimento que acho que todo mundo precisa ter né? Em casa mesmo, né? Porque... Mas até pra gente poder meio que dar uma orientada quando elas chegam, porque é muito... E assim, eu vou dizer que se hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente com o Augusto. Eu tive, acho que até sorte que ele não ficou com sequela. Porque assim, foi muitas situações, né? Então, eu faria várias coisas, né? A ter mais cuidado com relação à higiene do nariz, né? E que idade ele começou na escola, Elis? Como ele tinha a PLV, né, que fala alergia, eu esperei um pouquinho mais. Ele foi com 2 anos e pouco pra escola. Mas eu acho, no nosso caso, assim, eu acho que a escola é o principal fator de risco das crianças que a gente atende. Então, talvez também não tivesse muito... E a PLV é muito difícil de diagnosticar, né? Alergia à proteína do leite. A gente, assim, foi mais clínico o diagnóstico. Ele era uma criança com muitos gases, enfim, e aí conversando com a doutora, ela falou, vamos tirar o leite da tua dieta. Foi a época ainda que ele mamava no peito. E aí eu tirei e foi melhorando. E aí, às vezes que eu precisei dar um complemento, ele teve reações. Tipo, desde a pele ficar vermelha, onde aquele líquido escorria, o leite escorria. Teve situações onde inchou o lábio, e aí a gente começou a ver, e foi quando ela falou, não, ele tem alergia à proteína do leite, a gente não precisa nem investigar muito mais. Só que isso era muito pouco falado, né? Há 12 anos atrás parece pouco tempo, mas lá não se falava tanto quanto você fala hoje, e né? hoje em dia se fala bastante. Hoje em dia eu acho que se fala mais, porque eu até já pensei que a Martina tivesse alergia à proteína do leite também por causa de choro, cólica e tal.
Mas é um diagnóstico difícil. Muitas É vezes difícil. a gente vai tendo que esperar pra ver. Pra ver, exatamente. Então, teve situações de que a gente teve que ir pro hospital correndo com ele, porque a gente não sabia que tal coisa tinha... derivado de leite. Exato. E isso é muito incrível no sentido de que eu aprendi a ler rótulos. Porque tem coisas que tu não imagina que possa ter algum vestígio, porque não é a lactose, é a proteína. E tem. E aí, então, tudo que a gente dava de comer pra ele, a gente verificava ali o rótulo pra ver se não tinha nada que pudesse dar uma reação. É difícil. É. Mas assim... Mas hoje em dia ele dessensibilizou. Sim. Hoje ele toma leite igual um terneiro. É o que mais toma leite lá em casa é ele. Eu ia falar que tiraram de leite da criança lá no início, ele tá tomando agora como se fosse água, né? Exatamente. Meu Deus do céu, ele pega, às vezes enche um copo de leite e toma só o leite, assim. Matando a vontade, né? Guta é fantástico. É uma figura, mas enfim, e assim, né, voltando, como é importante fazer avaliação auditiva, como tu colocou antes, em crianças que, né, não estão com atraso de fala, Atraso na escola também, falando né? errado, atraso na escola, com um provável possível diagnóstico de TEA, né? Porque aqui não foi só um caso, já temos aí uns 2, 3, 4, 5 casos de criança que já estavam fechando o diagnóstico para autismo e ela tem dificuldade auditiva. Então, assim, não pode, como é uma coisa que não se vê, não tá ali visto. Não dá para descartar nenhum e nenhum outro, né? Mas precisa se fazer os dois, Sim, né? a gente tem que descartar a causa orgânica. Exatamente. Né? Então, investigar, eu acho que assim, a gente não peca pelo excesso, a gente peca pela falta. Então, em casos esses, por exemplo, de investigação do TEA e tal, é importante você ir atrás de todas as possibilidades. Então, fazer essas avaliações auditivas, aqueles casos que já estão fechados, sem nem ter passado por uma fono, sem nem ter passado por uma avaliação auditiva, busca saber, porque pode ser que ele realmente tenha, mas ele também pode ser que tenha junto ali um problema auditivo. Então, às vezes, né, é o autista não verbal. Mas será que ele é um não verbal porque ele é um não verbal ou é porque ele tem uma alteração auditiva? Né? Então, assim, gera aquelas dúvidas se você não fez uma avaliação. Então, faça para descarte, né? Faça para ter ali. Porque eu acho que o excesso nunca é demais nesses casos. Exato, quando se trata ali em criança, principalmente, Exatamente. que a gente corre contra um tempo que é de desenvolvimento de linguagem neurológica, porque depois que passou... o período de plasticidade neuronal, né, que a gente fala até os 2, 3 anos de idade, né, que tem todo esse que precisa do estímulo, então assim, não dá para deixar passar. E olha, a gente tem muitos casos também de que falhou no teste da orelhinha, e daí tá lá enrolando para fazer o BERA, não vem fazer. Porque se a gente faz o BERA até os 3, 4 meses, a gente consegue fazer em sono natural. A partir dali, a gente já depende de uma sedação, e daí tudo já é mais difícil, daí a família não quer fazer com sedação, mas também não quer tentar fazer a criança dormir. Então, assim, e o BERA... tem criança que não dorme. E aí aquilo só vai atrasando o diagnóstico, você ter uma certeza ou não, atrasando o desenvolvimento, para daí às vezes, recebeu até, porque é tudo um processo, né? Você recebeu ali o diagnóstico, depois desse diagnóstico tem ali uma alteração auditiva. E agora, qual que é o próximo passo? Na verdade, o que eu percebo também, como mãe também, né? Quando a criança nasce, a gente tem muito teste, muita coisa, a gente fica perdida, né? E aí depois, quando a gente vai dando seguimento naquilo ali, às vezes também a mãe, ela não sabe onde aquilo ali vai dar, né? E aí ela não tá preparada pra saber que a criança é surda, né? Então é um baque, tem todo o processo de você entender, absorver e falar, opa, agora então a vida vai funcionar de tal forma, vamos ter essa tal rotina, provável rotina, vamos ter que fazer isso. E isso eu sofro muito, porque... A notícia, né? Então, assim, todo dia de BERA, pra mim, é um dia exaustivo, não só físico, mas muito mais mental. Porque os pais esperam que eu dê um retorno no final.
Sim, sim, é importante até pra eles Isso, pra se seguirem, né? prepararem, né? E porque se eu não falo nada, só foi mais um exame, às vezes vai pra gaveta, nem vai atrás. Ninguém nem olha, né? E aí, então, eu tenho que falar, olha, o nosso exame aqui não deu tão bom. Tem que, é toda uma fala trabalhada ali com o acolhimento, Exato. com a empatia, com né, E é muito difícil da gente saber se a gente tá sendo nesse ponto, sabe? Porque acolhedora é o suficiente. Isso nível, né? eu fico, assim, preocupada, porque eu me coloco no lugar dos pais também, né? Então, assim, eu tento falar de uma forma, eles vão se abalar, eles vão se assustar, mas que, ó, tranquila, que agora ele vai buscar tratamento, né, e que ele vai... Tem os recursos. Na verdade, eu acho que um dos grandes avanços da medicina foi a questão de implante coclear e aparelho auditivo, que os aparelhos hoje em dia têm uma tecnologia muito boa, né? São fantásticos. Então, a gente consegue reabilitar a audição. Exato. É isso que eu falo, olha, se agora seguir no processo, reabilitar, se precisar de implante, enfim, ela vai conseguir desenvolver várias coisas. Se não tem nenhuma alteração, nenhuma síndrome, nenhuma outra questão associada à linguagem, desenvolve normal. Então, assim, mas assim, o fato de você ter que falar é difícil. E é o que eu falei, assim, muitas vezes o pai e a mãe não estão esperando porque eles estão fazendo um monte de teste que eles estão tendo que fazer porque a criança... Alguém falou o protocolo, né? Protocolo, aquele... né? Pra nasceu tem que fazer isso. Porque então nasceu, leva a criança pra examinada. Aí alguém vai fazer o teste da orelhinha, o teste do olhinho, do coraçãozinho, do pezinho, da linguinha. Daí daqui a pouco alguém te diz que tem mais um teste pra fazer. Daí vamos lá, fazer mais um teste. E às vezes a gente não se dá conta, assim, né? E já é um turbilhão, né? Principalmente a mulher, a mãe ali, toda alteração emocional. É uma hormonal. fase não, né? Porque depois que você passa, você permanece, né? Não vai passar, vai ficar. Então é algo que chegou completamente novo pra mãe de primeira viagem, principalmente, né? Então é completamente novo. No segundo, você já sabe que aquilo ali faz parte da rotina, que você tem que fazer tudo aquilo. Tudo bem que ano após ano vem surgindo testes mais, né, cada vez mais, né? Mais testes disso, mais testes daquilo, vem surgindo avaliações, e ainda bem. Porque tudo soma, assim, né? Soma, cansa, a gente fica meio... eu nem sou mãe, mas assim, já me imagino, né? Fica meio perdida. Mas, querendo ou não, é o pré, né? É pra você já fazer um acompanhamento, você já conseguir ali trabalhar em cima, talvez, pode ser que tenha uma alteração futura, então me preparar para alguma coisa, né? E acompanhar, enfim, porque antigamente muita gente recebe dos pacientes mais antigos, mas tem muita criança com problema auditivo, eles perguntam. Aí a gente acaba, às vezes, falando, hoje em dia se diagnostica muito mais por conta das questões de avaliações que são mais recentes, porque antigamente passava-se. O próprio Augusto, né? Como eu estava atenta a essa questão do processamento auditivo, eu já fizemos avaliação, já tratou. Caso ele não tivesse feito esse tratamento, ele ia ser um adulto com dificuldades para aprender uma língua, né? Então, assim, ele ia ter algumas dificuldades ali no dia a dia dele. E aí, como a gente tem essa opção agora, né, a questão do processamento, tem como avaliar, tem como tratar, isso já não vai ser um problema para ele no futuro, né? E você quer falar um pouco sobre o processamento nisso? O processamento... Faltou a Márcia. Faltou a Marciele para falar sobre o processamento. A gente vai ter que fazer um novo eu convidei ela já, porque essa parte de linguagem aí, ela sabe. Ela manja bem. Manda muito bem. O processamento auditivo nada mais é do que são as habilidades auditivas, né? Porque o nosso ouvido escuta e o nosso cérebro interpreta. E para isso a gente tem algumas habilidades, que é localizar o som, ter atenção para esse som, discriminar, reconhecer. Então essas habilidades em conjunto, né, fazem todo esse processamento auditivo. E aí são essas habilidades que se avalia então no exame do PAC, né, que falam PAC. E se alguma dessas habilidades estiver defasada, existe terapia para desenvolvimento, para melhorar, para
tratar a habilidade, né? Uma das coisas, desculpa amiga, mas uma das coisas é a criança tem dificuldade em cumprir sequência de ordens, por exemplo, né? Você vai lá na gaveta, na segunda gaveta vai estar tal coisa. Pega a meia da cor laranja, que não sei o que e tudo mais. Ele vai chegar e ele vai esquecer metade do que foi, entendeu? Falado pra ele fazer. Isso ele não segue uma sequência. Uma sequência. E daí talvez a mãe vai achar, mas ele é desatento. Desatento. Isso pode ser uma dificuldade de processamento. Então, a avaliação do processamento, ela é extremamente importante. Quando eu trabalhava dentro da saúde pública, e eu trabalhava justamente com crianças em desenvolvimento escolar, era algo que eu falava assim, nossa, eu queria, porque serviço público não se tem todos os recursos, né? E eu falava assim, nossa, eu queria tanto ter um audiômetro, um equipamento para processamento, porque todas as crianças precisavam passar por uma avaliação de processamento. Apresentou uma dificuldade em desenvolvimento escolar e de fala, eu acho que eu faria, assim, em todas a avaliação do processamento, sabe? Para complementar, porque eu acredito que, assim, deva ter ali alguma alteração em alguma habilidade ou outra. E o que a Anísia falou também, como ela tratou o Augusto jovem, cedo, né? Ele é um problema que ele vai deixar de ter na fase adulta. Exatamente. E eu já sabia por quê. O que acontece nessas crianças que têm muitas infecções, otites? Toda vez que ela tem uma otite, ela está ouvindo menos nuances do ambiente, menos... como que eu vou dizer, pouco rico a estimulação, né? Então ela acaba que o cérebro dela é menos estimulado também. Sim. E essa falta desse estímulo reflete no processamento. Então, como eu já sabia disso e como eu sabia que o Augusto vivia com infecção e otite, eu sabia que o cérebro dele estava sendo menos estimulado por isso. E aí, quando ele ficou num período bom, sem infecção, a gente foi fazer a avaliação. Eu acho que só abrindo aqui um parênteses, é importante dizer que não é um problema neurológico. A criança não tá com uma lesão neurológica, né? Porque às vezes muitos pais escutam, ele tá com uma alteração no processamento, tá lá no cérebro dele, ele tá com alguma lesão cerebral. Não é, é uma habilidade, que não foi desenvolvida. Então a gente consegue desenvolver ela através das terapias. Boa colocação, porque Exatamente. às vezes os pais eles têm um pouco de restrição de entender que a terapia vai melhorar. Vai melhorar e vai desenvolver, não precisa passar por cirurgia, não precisa passar por medicamento para isso, né? Na escola, por exemplo, a criança não entende o que a professora explica, né? Então a professora explica e ela não consegue gravar o que a professora falou. Então são várias coisas ali, sinais, né? Que se confundem com outros também, e é por isso que precisa, né, ser feita a avaliação. Na verdade, então, assim, pros pediatras, por exemplo, no geral também, então o que eles precisam pedir às vezes é um exame auditivo, né, pra avaliar, e aí encaminhar pra gente fazer essas avaliações mais específicas. Isso, né? os pediatras eles podem fazer o pedido de uma avaliação auditiva contendo audiometria e impedanciometria, né? Nos casos das crianças que podem ser realizada a impedanciometria. Então, aí chega e a audiometria. E aí chega essa criança aqui com a gente vai avaliar a faixa etária dela e qual das avaliações auditivas, a audiometria em si, que cabe a ela, se é a VRA, se é a comportamental, se é a condicionada, a convencional, enfim. A gente avalia aqui o nível dessa criança para introduzir a ela o exame, né? Claro, vocês otorrinos já vão conseguir fazer isso melhor, então vocês pedem, mas o pediatra, um pediatra, alguém que não tem essa... eles não têm esse conhecimento tão aprofundado assim, a ponto de saber qual é a audiometria, né? Como é uma avaliação auditiva. Né? Então, pega uma avaliação auditiva, audiometria e impedanciometria. Chegou aqui, a gente consegue conduzir qual exame é o mais indicado para a faixa etária dessa criança. Exceto o caso Bera, né? Que daí precisa ser pedido Bera mesmo, não uma audiometria, mas o Bera. E as otoemissões, né? E até esses dias teve uma mãe que me trouxe um pedido escrito avaliação auditiva. Aí eu falei, sim, então... Daí eu questionei qual era a idade, enfim...
Aí eu falei, como era por um convênio, eu falei, precisamos da liberação são esses 2 exames que ela tem que fazer e tal. Aí o que aconteceu foi a resposta que ela obteve é que não foi pedido exame, foi pedido uma avaliação auditiva. Mas a avaliação auditiva é por meio de exames. Exatamente. Isso Então, eu preciso que as pessoas Entendo. Que é através de exames que a gente realiza uma avaliação auditiva, que não tem como a gente sentar com uma folhinha só e conversar e avaliar essa audição sem realizar esse exame. É a mesma coisa exame de imagem, né? Exame de imagem não é exame auditivo, então a gente não vai saber numa ressonância, numa tomografia, o quanto que a criança escuta, né? Nossa, gente, mas olha aí, fluiu a nossa conversa aí. Que papo bom. Foi tudo, né? Foi tudo e mais um pouco do roteiro que nós tinha programado aqui. Já falou. Das neonatos, Falar e cantar, tá. atraso de fala, dificuldade de atenção, o aumento de volume da TV, que é importante também a gente pontuar. Nossa, inclusive... TV, celular, tablet... Quando eu era criança, eu lembro de uma... Brevemente, assim, de um fato que aconteceu, que eu assisti, eu adorava o programa da Eliana. E aí a Eliana ficou muda. Gente, eu juro, eu lembro que eu era criança deitadinha na cama do pai e da mãe, assim, assistindo o programa da Eliana e eu não escutava, e o volume da TV ia aumentando. E o pai chegou e falou assim, meu Deus, essa menina tá surda? Dá pra escutar de lá da rua o volume da TV e eu não tava ouvindo? Aí marcou o médico e tudo mais, me levou, eu só tava com uma rolha de cera. Sério, Pri? Eu lembro que o médico, daí até eu lembro, criança, Ficou né? com nojinho. Não, a mãe falando assim, você não tem ideia, o doutor tirou 1 quilo de dentro da tua orelha. E eu assim, imaginando realmente 1 quilo de cera saindo do ouvido. É algo que eu lembro, assim. E realmente o volume da TV... Foi assim, disparado. E o meu pai chegou em casa pro almoço e eu assistindo a Eliana lá com o volume, eu não entendendo nada. Ele, meu Deus, essa menina tá surda? Daí a mãe falou, mas eu não sei o que. Eu pergunto se tá bom, ela não, e vai aumentando e vai aumentando. Marcaram o otorrino, era só mas é importante avaliar o ouvido, tirar a cera. Exatamente. Não tem o hábito de ficar cutucando o ouvido da criança. Última pergunta, eu acho, pra nós encerrar, que eu lembrei agora. Que também tem a questão das dúvidas com relação a como limpar, né? Sim. Usa cotonete, não usa cotonete, né? A minha mãe esses dias apareceu com um pote lá de cotonetes especiais pra limpar o ouvido da Martina e eu sumi com o pote. Então a gente não pode usar cotonete, Deus me livre usar cotonete no ouvido da criança. E às vezes, porque ao invés de limpar, o cotonete empurra a cera. E outra por questão de trauma, né? Ontem eu atendi uma criança que o irmão colocou o cotonete no ouvido do outro irmãozinho e perfurou o tímpano, sangrou e tal. Então não é cotonete só não. Limpa com a toalha depois do banho. Gazezinha, ou uma gaze, fraldinha, só isso. Tá liberado. Nada de ficar nada de cotonetes especiais. Então tá bom. Nossa, foi muito boa. Eu achei que fluiu muito o nosso bate-papo. Então, vamos aí encerrar, né? Vamos encerrar, então, o nosso bate-papo hoje, agradecendo aí a presença da doutora Mariana. Eu agradeço. Foi muito bom. Obrigada. Né? As portas estão sempre abertas. Vão surgir outros convites. Outros assuntos. Exato. Né? Isso aí. Então, muito obrigada. E sempre com você. Sabe que as portas estão sempre abertas, é muito bom ter vocês junto com a gente. Exato. Muito obrigada pela parceria. E daqui uns dias a Martina veio. Isso aí. Então vamos registrar. Vamos registrar. Quando ela entrar na escola, eu acho. Vai um tempinho, mas a gente vai registrar boneca. Vai ter muitas fotos. Então, para quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado ou assistindo e que, curtam lá, deixem um recado, façam seus comentários, deem dicas que a gente vai, tá feliz com toda essa interação de vocês. Isso aí. Então, muito obrigada. E precisando, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, que precisarem da gente, A gente vai deixar também os contatos da Mari e tudo bem certinho também pra vocês, beleza? Então é isso. Obrigada. Obrigada.